E vamos então, a partir de agora, para a oração. Vamos orar, vamos falar com Deus, vamos nos apresentar a Deus em oração, vamos glorificar, exaltar o nome do Senhor, dizer que nós reconhecemos e sabemos como Deus é maravilhoso, como Deus é poderoso. Reconhecemos como o Senhor Deus cuida de nós, cuida de cada um de nós. O Senhor não nos desampara, o Senhor não nos deixa de lado, né? O Senhor não está sempre com a gente, absolutamente sempre. E eu quero convidar você que está comigo, quero te convidar para a gente ter um tempinho de oração, para nós falarmos com Deus. Quero te convidar para nós engrandecermos a Deus e buscar, meu irmão, minha irmã, a direção desse Deus tão maravilhoso, tão poderoso, tão santo. Buscar a direção dele para a gente cultuar ele. Como é que nós vamos cultuar a Deus sem a ajuda desse Deus? Impossível, né? Aí cada um vai querer prestar a Deus o seu culto. Cada um vai querer prestar a Deus um culto à sua maneira. E o Senhor diz que importa que nós o cultuemos em espírito e em verdade. Deus querido, Pai eterno, santo e todo-poderoso, louvado seja o Senhor. Grandioso é o Senhor, poderoso é o Senhor. Ajuda-nos, ó Deus querido, a prestarmos a Ti um culto da maneira que o Senhor quer ser cultuado. Não da nossa maneira, não do nosso jeito, mas da maneira que Te agrada. Ajuda-nos, Senhor, a sermos fiéis, verdadeiros ao Senhor. Afasta de nós, Senhor, todo excesso. E afasta de nós também toda escassez na adoração. Ajuda-nos, Senhor, a termos a medida correta. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos ponderados, moderados, equilibrados, porque Tu és um Deus de ponderação, de moderação e de equilíbrio. Nada, absolutamente nada neste mundo foge do equilíbrio. Então eu peço, Senhor, nesta manhã, que o Senhor nos ajude, que o Senhor use da Tua infinita graça, que o Senhor nos ajude com a Sua infinita compaixão a fazermos exatamente aquilo que Te agrada, da maneira que Te agrada. Senhor, recebe o nosso culto. Recebe, Senhor, a nossa adoração. Fala conosco, Senhor. Ajuda-nos a entendermos um pouco mais da Tua palavra pura, santa e verdadeira. Ajuda os meus irmãos também, Senhor, a terem entendimento da Tua santa palavra. Que juntos
nós possamos crescer um pouco mais que seja na graça e no conhecimento do Senhor. Fala conosco. Fala conosco, Senhor. Limpa os nossos corações de toda maldade. Limpa, Senhor, os nossos corações da busca por privilégios. Retira de nós, Senhor, a dúvida. Esclarece-nos, ó Pai querido, fala conosco. Afasta de nós a mentira e que possamos juntos crescer um pouco mais na graça e no conhecimento do Senhor. Esta, Pai querido e Deus Todo-Poderoso, é a minha oração, com ações de graças, no nome do Cristo Jesus. Amém. Irmãos amados, irmãs queridas, vocês todos que estão com a gente, eu estou tentando aqui transmitir via Facebook, não sei se estou conseguindo. Não sei o que está vendo aí, mas você pode nos acompanhar, né? Pelo nosso site, pela rádio web Graça e Paz. Digita aí no seu celular, no seu computador, no seu notebook, no seu tablet, rádio web WEB Graça e Paz. Você vai nos ouvir. Se você quiser, baixe o aplicativo. É de graça, não paga nada, já fica aí no seu celular, né? Todo dia de manhã você toca no aplicativo, na hora do programa você vai ouvir a gente, tá? Não sei se eu estou transmitindo sinceramente pelo Facebook, eu acho que não, mas tá aí, estou tentando, né? Mas estou gravando para o nosso canal do YouTube. Nós temos um canal lá no YouTube, viu? Divulgue a programação. Nós estamos sem um rádio agora. Estamos sem um rádio. O que eu vou fazer? Estamos com a rádio via internet, que é a rádio web Graça e Paz, né? Mas não estamos com a rádio FM em frequência modulada. Estamos sem. Não posso fazer nada. Nada. Olha, eu já tentei, sabe, chega uma hora aqui também, né? Mas não interrompemos, isso que eu quero que você entenda, não interrompemos o trabalho de pregação da palavra. Quem quer ouvir a palavra, tem aqui o canal, ó. O nosso aplicativo, o nosso site, que é Ministério Graca, é o Graça sem cedilha, epaz.com.br. Vai ouvir. Tem a rádio web Graça e Paz, tem o facebook.com/pastor Mário Filho, que hoje, não sei se está transmitindo ou não, mas eu estou com live aí, tá? Enfim, a ferramenta que a gente tem na mão, a gente está usando, tá? E hoje nós vamos trazer para vocês, irmão, lembrando que sexta-feira, minhas irmãs, nós temos aquela programação de perguntas e respostas, né? Você tem dúvida sobre a Bíblia, alguma passagem na Bíblia, se tem dúvida sobre a vida cristã,
eu posso te ajudar a esclarecer essas dúvidas, viu? Deixa eu só dizer uma coisa para você, e as pessoas que me conhecem sabem que eu, né, não falo isso para me engrandecer, não é nada disso, irmãos. É só para que você tenha, como que eu vou dizer, segurança quando você vai perguntar, viu? Então eu não quero de maneira nenhuma me engrandecer, não é nada disso. Não quero me exaltar absolutamente, eu não preciso mais disso, né? Eu já estou no caminho da volta. Então eu vou falar o que vou falar apenas para você ter segurança quando você quiser perguntar alguma coisa, tá? Eu tenho formação acadêmica, viu? Em teologia. Eu sou pós-graduado em teologia, em aconselhamento pastoral, tenho pós-graduação, né? Eu sou jornalista, sou radialista há 40 anos, viu? Então, você pode ter segurança ao perguntar, que eu não sou um curioso, não. Tá? Não sou um paraquedista, não. Há muitos anos, há 18 anos, eu me dedico a pregar o Evangelho via rádio. Há 18 anos, né? Mas eu tenho formação para isso. Só para você ter segurança, se você quiser perguntar. Não sou o dono da verdade, absolutamente. Mas eu conheço um pouco e estudo a verdade. Só estou falando isso. Olha, não tem nada que me engrandecer, mas para você ter segurança, para saber que você está perguntando, não para alguém que vai responder, eu acho, mas para alguém que vai responder exatamente aquilo que está escrito. Sexta-feira, nossa programação de perguntas e respostas. Só vou tomar esse finalzinho de café aqui, tá? E me perdoa, mas eu gosto de café, né? De manhã cedo. E já esfriou. Será que eu derrubei aqui? Acho que não, espero não. Hoje nós vamos falar de um assunto, querido irmão, querida irmã em Cristo, abra sua Bíblia. No Velho Testamento, vou trazer algo do Velho Testamento hoje para você entender, né? Porque existem certas coisas que a gente fala, infelizmente a gente nem sabe o que fala, né? Não é verdade? Eu penso muito, viu? Você quer ver? Eu vou falar uma, não fique chocado, nada disso, não é para você se chocar, é para você entender. Você sabe o que quer dizer a expressão vira e mexe? Vira e mexe, aquele sujeito lá faz tal coisa. Vira e mexe, ele fala. Olha a expressão que você está usando, vira e mexe. Quantas pessoas falam isso? Toda hora. Nem sabem o que estão falando. Usam isso, né? Então, eu gosto de explicar as coisas. Abre sua Bíblia aí. Não é sobre isso que nós vamos falar, sobre esta expressão. Nós vamos falar de uma outra expressão. E como existe, em cima dessa expressão, heresia, eu quero que você entenda. Eu quero que você não fique no escuro. Tá bom? Então eu vou convidar você para abrir sua Bíblia em Levítico,
Levítico, capítulo 16, versículos do 5 ao 7, lá no Velho Testamento. Levítico. Tá? É um livro escrito, é o terceiro livro de Moisés, chamado Levítico. Foi Moisés que escreveu. Tá bom? Vai falar da lei, claro. Levítico fala da lei. Mas eu quero ler isso aqui com você. E você vai ver quanta coisa a gente vai aprender. Nós vamos aprender juntos hoje. Levítico, capítulo 16, versículos do 5 ao 7. Eu só vou ler aqui e não aqui. Eu estou mostrando o papel, né? Ó, tá vendo aí? Papel e aqui a Bíblia, ó, tá? Eu vou ler aqui porque aqui está com letra maior, só por isso, né? Mas é a mesma coisa, só passei aqui com letra maior, tá? Levítico, livro de Levítico, capítulo 16, versículos do 5 até o 7, está escrito assim, ó. E da congregação dos filhos de Israel tomarás 2 bodes para expiação do pecado. E também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. E Arão lançará sortes sobre os 2 bodes, uma sorte pelo Senhor e a outra sorte pelo bode emissário. Então Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte pelo Senhor e o oferecerá para expiação do pecado. Mas o bode sobre o qual cair a sorte para ser o bode emissário, apresentar-se-á vivo perante o Senhor para fazer expiação com ele, para enviá-lo ao deserto. Muito bem, vamos começar a explicar, né? Porque tem gente que lê aqui no Velho Testamento, né? Lançará sorte. Ah, então é certo, está aqui na Bíblia, lançar sorte. Eu, falo todos os dias. Não se esqueça daquilo que você já leu, daquilo que você está lendo e daquilo que você vai ler. Ainda tem coisa para você ler, né? Se você leu aqui, ó, a Bíblia está inteira aqui para ser lida ainda. Não se esqueça que num determinado lugar da Bíblia, o Senhor Deus falou assim, no passado, Deus falou por meio dos profetas, hoje ele fala através do Filho. Então Deus usou em épocas diferentes, maneiras diferentes de falar com o povo. Está me entendendo? E uma das maneiras que eles tinham naquela época era lançar sorte. Eles não tinham a Bíblia, Então eles queriam saber, isso é de Deus, não é de Deus. Lançava sorte. Hoje, pelo amor de Deus, não me venha ninguém fazer isso, Ah, mas está na Bíblia. Está na Bíblia para aquela época. Está na Bíblia e da congregação dos filhos de Israel, para os judeus daquela época. Hoje não. Ah, nós vamos lançar sorte. Se Deus quiser que eu vá, é assim, vai cair assim. Se Deus não quiser que eu vá, vai cair assado. Quem vai cair é você, Porque hoje tem a Bíblia aqui. Tá bom? Primeira coisa que eu quero esclarecer para você.
Você vai encontrar no Velho Testamento. E uma passagem, se não me falha a memória, no Novo, se a minha memória não estiver ruim, se tiver, você me perdoa, né? Atos capítulo 2, acho que eles lançam sorte também. Posso estar errado, mas a minha cabeça está aqui, né? Não está lá. Para saber quem seria o apóstolo, né? Parece que é lançada a sorte também e recai sobre Matias, se não me falha a memória. Mas não é para ninguém fazer isso. Hoje nós temos a Bíblia e Deus fala conosco através da Bíblia. Nada de lançar sorte, tá bom? Aliás, para os cristãos não existe sorte ou azar. Ah, ele deu sorte. Deu sorte coisa nenhuma. Trabalhou. Foi atrás. Né? Não existe sorte ou azar. Existem circunstâncias. Tá bom? E a nossa confiança em Deus. Mas o assunto aqui é bode expiatório. Você nunca falou assim, ele foi o bode expiatório. Ele é o bode expiatório. Você já falou, já usou, já ouviu alguém usando essa expressão, né? Bode expiatório. Então, é de origem bíblica. O bode expiatório é isso que nós acabamos de ler aqui, ó, né? Esse bode que era enviado para a expiação. Ele era mandado para o deserto. Como simbolizando que ele estava carregando ali sobre ele todos os pecados daquela congregação, do povo judeu. E ele ia para o deserto, ficava lá, morria. E com ele morreria todos os pecados que estavam sobre ele, né? Então a expressão bode expiatório, que você já deve ter usado, ou já deve ter ouvido, né? Ela surgiu aqui da Bíblia, de uma das festas judaicas, era chamada festa da expiação, tá bom? Eram 7 dias de festa no calendário do povo de Israel. As festas, se eu tiver meio... Se eu não esquecer de alguma, trocar, você não fica bravo, né? Entendeu? Era a festa dos pães asmos ou ázimos, tanto faz. Depois a festa da Páscoa, depois a festa de Pentecostes, depois a festa das trombetas, depois a festa da expiação, essa que nós estamos falando, e a festa dos tabernáculos. Acho que deu 7, né? E a mais importante dessas festas era exatamente a festa da expiação, que é essa que nós vamos falar aqui agora, né? Que caía no 10º dia do 7º mês judaico, né? Então nesse dia havia uma cerimônia que está aí, você vai ler sobre essa cerimônia em Levítico capítulo 16, versículos do 5 até o 23, né? E eram escolhidos 2 bodes para fazer a expiação do povo de Israel. Não é do povo gentil, não é do povo da igreja, nada disso. Era para o povo de Israel. Era e é uma festa específica para o povo judeu. Um dos bodes, dentre os 2 escolhidos, era
para ser o bode expiatório. E era morto. E o sangue deste bode abria o caminho, ou permitia que o sacerdote entrasse no lugar santo dos santos, lá no templo, lá no santuário. Nessa época, né, o templo era itinerante. O templo era onde estava o povo, era montado o templo. Que os judeus só cultuavam a Deus no templo. Ainda existem pessoas que acham que o lugar de cultuar a Deus é só na igreja, só naquele prédio, com uma placa, com um banco, com um altar, com um púlpito, com um homem de gravata lá. Não! A gente cultua a Deus em qualquer lugar, a partir de Cristo, a partir da instauração da era da graça, que é a que nós vivemos. Naquela época, não. Naquela época era só no santuário, só no templo, que nesta época aqui de Abraão, de Moisés, de Arão, o templo era itinerante. Aonde eles iam, era montado o templo. Entendeu? Então, havia dentro deste templo vamos chamar assim, 2 cômodos, 2 compartimentos. O lugar santo, só para você saber, o lugar santo, aonde o sacerdote entrava todos os dias. Entrava 2 vezes, aliás, por dia, né? E o lugar santíssimo, o lugar que era chamado santo, santo, santo. Por quê? 3 vezes. Porque eles não têm esse superlativo. A língua hebraica não tem o superlativo. Santíssimo, muitíssimo. Então é repetido 3 vezes. Santo, santo, santo. Né? Nós temos o lugar santíssimo, ou santo dos santos. Né? E neste lugar, o lugar santíssimo, ou o lugar santo, 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 ou o lugar santo dos santos, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, somente, com o sangue do bode expiatório. Então, o sacerdote, com aquelas roupas todas, né? Aliás, hoje, será que é Haifa? Eu não lembro. Não é Haifa, não. Bom, talvez eu lembre. Tel Aviv, não lembro. Existe lá a escola de sacerdotes. Na verdade, ninguém é ensinado a ser sacerdote, né? Mas é um lugar que ensina como fazer aquelas roupas com pedrarias e tal, entendeu? Enfim, o sacerdote borrifava o sangue do bode morto sobre este cômodo, né? este compartimento santo dos santos, borrifava sobre o propiciatório, que era o que era o propiciatório? Só para você saber, era a tampa da arca da aliança. Entendeu? E depois ele saía e confessava os pecados da nação israelita durante todo aquele ano, porque a festa era uma vez por ano, né? Durante todo aquele ano ele confessava os pecados da nação. E em seguida, o segundo bode, o bode emissário, era enviado ao deserto, né? Uma pessoa, que era chamada de o guia, pegava o bode e ia puxando o bode para o deserto. E lá no meio do deserto,
ele soltava o bode num lugar longe, para ele nunca mais, para ele não conseguir retornar ao arraial de Israel, para ele não conseguir retornar no lugar da onde ele saiu, onde estava o povo. Então, quando a gente usa a expressão hoje, bode expiatório, né, nós estamos tirando essa expressão da Bíblia. O bode expiatório, na verdade, sofria a morte pelos pecados do povo. E muitas vezes nós usamos esta figura como se estivéssemos, ou alguém estivesse, sofrendo no lugar de outros que são culpados. Você já está fazendo a ligação do bode expiatório com quem? Né? Não especificamente a expressão, mas biblicamente este bode expiatório e o outro bode figuravam ou prefiguravam quem? Né? Então, quando a gente sofre, ou alguém sofre, no lugar de outros, ou passa por alguma coisa no lugar de outros, que tem a verdadeira culpa, a gente diz que aquela pessoa ou aquela situação daquela pessoa foi usada como bode expiatório. Porque, na verdade, o bode não tinha problema nenhum, né? Ele era mandado para o deserto para morrer no lugar dos judeus que deveriam morrer pelos seus pecados. Mas Deus, na sua infinita graça e compaixão, né, permitia que este bode, o bode expiatório, fosse levado para o deserto, simbolizando a aniquilação dos pecados do povo judeu, né? Esses dois bodes, eles eram de extrema importância para o povo judeu, porque um era morto e com o sangue o sacerdote podia entrar no Santo dos Santos. O outro, o sacerdote colocava a mão na cabeça dele e dizia: olha, aqui estão todos os pecados do povo judeu. E um guia levava esse bode para o meio do deserto lá e soltava num lugar que ele não conseguisse voltar. Esses dois bodes, na verdade, tipificam, indicavam, os dois bodes, não é um nem o outro, os dois, as duas fases da obra do nosso Senhor Jesus Cristo em nosso lugar. Olha como as coisas de Deus se encaixam perfeitamente. Naquela época, Cristo ainda não tinha vindo, mas estava por vir. Então, um bode derramava o seu sangue, era morto, e o sangue dele abria caminho para o Santo dos Santos, para a presença de Deus, e o outro bode levava os pecados do povo. Então, eles tipificam a morte de nosso Senhor Jesus Cristo, que pela morte, pelo sangue de Jesus, nós temos acesso a Deus. Pela morte de Cristo, nós temos os nossos pecados perdoados. Então, quando você usa o bode expiatório, é uma expressão bíblica que está dizendo: olha, aquela pessoa, aquele país, aquele estado, aquele grupo, sofreu por algo que eles não fizeram, sofreu por alguém que fez. Foi exatamente isso que aconteceu com Cristo, né?
como está lá em Romanos, capítulo 5, versículo 8. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Está vendo o tal do bode expiatório que quer dizer? Né? Pela morte do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, nós tivemos os nossos pecados perdoados, removidos, simbolizando, lá naquela época era simbolismo, o bode expiatório, o bode emissário, né? Isso você vai ler também em João, capítulo 1, versículo 29, que Jesus declara que ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E Pedro repete isso em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, levando ele nossos pecados sobre o madeiro. Entendeu? E você lendo lá em Levítico 21, 22, você vai ver que Arão punha as suas mãos na cabeça do bode vivo e Arão confessava ali naquele momento todos os pecados do povo judeu. Entendeu? E depois o guia levava este bode para o deserto para que ele morresse. Se faz necessário explicar algo para vocês, né? A nossa expiação em Cristo Jesus foi retirada, vamos dizer assim, desta festa judaica, a festa da expiação. Olha só que coisa mais linda, né? É maravilhoso as coisas de Deus. E eu quero que você, antes de você ficar assim com julgamento e tal, eu quero que você se lembre como foi difícil para os judeus, né, que adoravam um só Deus, tinha essas 7 festas, tinham todo um ritual para que os seus pecados fossem perdoados. Eles tinham, os judeus ortodoxos têm até hoje, né, todo este ritual para se aproximar de Deus. Eu quero trazer para vocês, não estou aqui defendendo, eu estou aqui explicando. Eu quero trazer para vocês a dificuldade dos judeus da época de Cristo, pós-Cristo até hoje, de aceitarem Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Difícil. Para os gentios que tinham uma porção de deuses, muito mais fácil. Olha, esse é o único Deus, né? E Paulo usa muito bem isso quando ele diz: então, é desse Deus desconhecido aí que eu vou falar. É esse que vocês não conhecem, é dele que eu estou falando. Ele é o único Deus. Paulo não fala isso lá em Atos? Acho que para os gregos, né? Que tinham estátuas, você vai na Grécia, até hoje, estátua para tudo quanto é lado. A Grécia é um país do mármore, né? Das estátuas. E eles tinham tanta coisa assim que eles tinham até estátua para um Deus que eles, com medo de não cultuar, e esse Deus punir a eles levantaram lá um monumento lá. Esse é para o Deus que nós não temos estátua. Essa estátua é para ele. E Paulo usa exatamente isso. Então, para os gentios é muito mais fácil, é muito mais simples ver o único Deus que existe. Agora, para os judeus é difícil. Não estou justificando, estou
levando você a entender um pouco melhor. Entendeu? Hoje, Cristo, pela sua morte, perdoou todos os nossos pecados. Nossos pecados são apagados. Não precisa do simbolismo do bode. Mas para eles é difícil. O medo de errar, daquela época até hoje, faz com que eles errem, né? E Hebreus, que é uma carta aos Hebreus, uma carta aos judeus, né? Capítulo 1, versículo 3, fala, tenta mostrar isso para eles, né? Havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Para eles é difícil, irmãos. Eu não estou aqui justificando nada, não. Não estou dizendo que eles não são culpados, não estou tirando culpa e nem acrescentando culpa. Estou apenas fazendo com que você tenha um entendimento melhor, mais sólido das coisas santas, né? Existem algumas pessoas, e é isso que eu quero esclarecer aqui antes de terminar, que dizem que, olha só o que elas dizem, você talvez já tenha ouvido, talvez você até pense dessa forma, mas eu vou te ajudar nesta manhã de quarta-feira a entender. Com uma frase tão simples você vai entender. Olha só, existem pessoas que dizem que aquele bode que era morto e o sangue dele abria caminho para o sacerdote entrar no lugar santíssimo, e depois o sangue era aspergido naquele lugar, né? Algumas denominações, algumas pessoas dizem que aquele bode é que representava Jesus Cristo, ou que representa Jesus Cristo. E esses mesmos dizem que aquele bode sobre o qual Arão colocava as mãos e imputava a ele todos os pecados da nação de Israel, e esse bode depois era levado para o meio do deserto para morrer, que aquele bode representa o diabo. Isso é um absurdo. Os dois bodes representam Jesus. Não é verdade que somente o bode morto e o sangue dele aspergido representa Jesus. O bode que era enviado para o deserto também representa Jesus. Porque os que dizem que aquele bode que era enviado para o deserto para morrer representa Satanás, e quando o bode morria, todos os pecados morriam com ele, porque os nossos pecados cairão sobre Satanás, estão completamente errados. Pensa, raciocina comigo. Se fora desta forma, né, os nossos pecados somente serão cancelados então quando Satanás for lançado definitivamente no lago de fogo e enxofre. O que nós sabemos que não é verdade. Jesus perdoou os nossos pecados. Aquele bode que ia para o deserto é como Jesus, Jesus perdoou. Tipifica, não estou dizendo que o bode era Jesus, hein? Tipifica os nossos pecados sendo perdoados pela morte de Jesus na cruz. Não tem nada a ver com o diabo ali. Senão, se fosse dessa forma, nós só teríamos os nossos pecados perdoados quando o diabo foi lançado no lago de fogo e enxofre, e não quando Jesus morreu na cruz do Calvário. Você vê que é uma maneira errada de interpretar aquilo que a Bíblia diz. Então,
Nós somos livres dos nossos pecados porque Cristo carregou esses pecados na cruz do Calvário. E não seremos livres quando Satanás receber sobre ele no lago de fogo e enxofre todos esses pecados perdoados. Então é uma interpretação errônea de algumas denominações e de algumas pessoas a respeito do bode expiatório. Então, bode expiatório é quando alguém leva a culpa de algo que não fez e carrega esta culpa em benefício de outras pessoas. É o caso do bode que era mandado para o deserto. E os dois bodes, tanto o bode que era morto, como o bode emissário ou bode expiatório, né, representam, figuram, são sombras das duas fases do ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós juntos hoje, meu irmão, minha irmã em Cristo, tenhamos crescidos um pouco mais na graça e no conhecimento do Senhor. Não sei, sinceramente não sei, se conseguir transmitir via Facebook. Se não conseguir, eu vou colocar no Facebook lá o endereço do nosso canal do YouTube, que você entra e vai ver essa pregação, tá bom? E vai estar também, essa pregação vai estar no meu blog, vai estar no meu Twitter, vai estar no LinkedIn e vai estar no YouTube. Que Deus tenha compaixão e nos abençoe. Amado Deus, querido, santo e poderoso Pai, bendito, exaltado e glorificado é o Senhor na sua compaixão, misericórdia e bondade. Continua cuidando de nós, continua nos livrando, Senhor, de todo o mal, principalmente da mentira. Fica conosco, Senhor. Esta é minha oração de honra, louvor, glória e gratidão ao Senhor, no nome do nosso Salvador e Perdoador, o único mediador que existe, a saber, Cristo Jesus. Amém.